Olá galera, nessa videoaula vamos dar início então ao nosso assunto da terceira unidade, começando com o primeiro reinado, ou seja, o momento logo após a independência do Brasil frente a Portugal. A independência do Brasil foi resultado de um longo processo de transformações políticas e de luta por autonomia na colônia. Em 7 de setembro de 1822, a situação foi oficializada por Dom Pedro I, dando início então ao novo período da nossa história, o período imperial. Porém, as transformações causadas por esse evento, essencialmente político, pouco mudaram o modo de vida das pessoas. Por exemplo, a escravidão permaneceu como regime de trabalho e exploração, causando diversas na nossa sociedade. Bom, como vimos nas últimas aulas, no século XVIII, alguns movimentos revoltosos questionaram o domínio português e buscaram mais liberdade política, como as conjurações baiana e, de certo modo, a mineira. Porém, no início do século XIX, alguns acontecimentos na Europa e na colônia aceleraram o processo de independência. No período em que o Brasil era colônia de Portugal, a Inglaterra era um dos principais parceiros comerciais dos portugueses. Nessas trocas comerciais, os ingleses forneciam produtos manufaturados e os portugueses as mercadorias produzidas nas colônias, como o açúcar e o algodão, ou seja, uma troca comercial. Os dois países tinham inclusive um acordo, o Tratado de Panos e Vinhos, que definia as regras para o comércio de vinho e de azeite dos portugueses e de tecidos dos ingleses. Contudo, esse comércio entre portugueses e ingleses foi afetado pelas políticas de Napoleão Bonaparte, governante francês, com a intenção de fragilizar a economia inglesa em 1806. Napoleão declarou o chamado bloqueio continental, ou seja, proibiu outros países de comercializar com a Inglaterra. Dessa maneira, o governante de Portugal, Dom João, se viu em uma situação complicada, pois ao mesmo tempo em que o comércio com os ingleses era fundamental para a economia portuguesa, ele corria o risco de ter seu território invadido pelas tropas francesas comandadas por Napoleão. Assim, para resolver esse impasse, Dom João resolveu vir ao Brasil com parte da corte portuguesa, ou seja, fugindo de Portugal para a colônia, transferindo a sede do governo para o Brasil. Em 1808, cerca de 4.500 pessoas desembarcaram no território brasileiro. A transferência da corte portuguesa para o Brasil causou diversas e profundas mudanças no cotidiano da colônia. O fluxo de pessoas e mercadorias na cidade aumentou e muitos costumes portugueses foram incorporados pela elite brasileira, como no caso das vestimentas europeias, por exemplo. Uma das primeiras medidas tomadas por Dom João ao chegar ao Brasil foi assinar um decreto autorizando a colônia a comercializar com outros países, acabando então com o exclusivo comercial, aquele trato colonial onde o Brasil só poderia comercializar com Portugal. Em 1815, se encerraram então as guerras napoleônicas e foi solicitado a Dom João que retornasse a Portugal. Contudo, muitas estruturas administrativas já estavam consolidadas no Brasil e isso dificultou o retorno imediato da autoridade portuguesa. Assim, Dom João estabeleceu um novo status político para o Brasil, que passou a ser considerado Reino Unido de Portugal e Algarves. Ou seja, com essa assinatura, Dom João retirou do Brasil a condição de colônia e o Brasil passou a fazer parte do Reino de Portugal, digamos assim, de certa maneira, em igualdade. A vinda da corte portuguesa para o Brasil fez com que a cidade do Rio de Janeiro exercesse um protagonismo em relação a outras regiões do Brasil. Os gastos da corte causaram aumento então nos impostos, o que gerava uma grande insatisfação em grande parte da população no restante do país. Na região do Nordeste, por exemplo, no início do século XIX, a situação estava crítica,
pois a queda de exportação açucareira e uma seca intensa gerou uma grave crise econômica. Nesse contexto, a elite de Pernambuco passou a reivindicar maior participação no governo, buscando mais representatividade nas decisões. Setores da população também aderiram a esse movimento de forte caráter anti-lusitano, ou seja, anti-português. No início do século XIX, ideais liberais e também ideias inspiradas no Iluminismo e na Revolução Americana já circulavam na região e deram fundamento às reivindicações dos rebeldes, ou seja, essas ideias iluministas, como vimos nas últimas aulas, ajudaram a argumentar todas esses descontentamentos e essas revoltas da população na região do estado de Pernambuco contra o governo português, principalmente também contra a cidade do Rio de Janeiro. Exemplo disso, a Revolução Pernambucana, que teve início em 1817, com a tomada do poder pelos revoltosos e com a instituição de um governo republicano na cidade do Recife. O movimento foi difundido para outras regiões daqui do Nordeste, como Paraíba, Alagoas e o Rio Grande do Norte, e teve como um de seus líderes Frei Caneca. Pessoas de diversos grupos sociais se mobilizaram contra o domínio português, setores militares, comerciantes, artesãos, religiosos e até proprietários de terra. O movimento durou cerca de 70 dias e foi finalizado pelas forças portuguesas. Os líderes da revolução foram presos e punidos. Embora não tenham alcançado os resultados esperados, o movimento pernambucano foi importante por ter difundido ideias anti-lusitanas e de liberdade na colônia. Bom, com a corte portuguesa vivendo no Brasil, uma grave crise político-econômica se desenvolveu lá em Portugal. Os motivos que causaram essa situação foram a ausência de um governo central lá em Portugal, já que Dom João se encontrava no Brasil, e principalmente também pelo fim do exclusivo comercial, que diminuiu os lucros dos portugueses. Assim, em 1820, pressionado principalmente por grupos de comerciantes e militares, o governo português convocou uma assembleia conhecida como Cortes de Lisboa, com o objetivo de aprovar uma nova constituição ao país. O grupo político que liderou o movimento era adepto das ideias liberais, ou seja, limitar os poderes do rei. Por isso, esse movimento de tentativa de renovação política foi chamado Revolução Liberal do Porto. Em meio às discussões, muitos deputados portugueses reivindicavam o retorno imediato de Dom João a Portugal. Cedendo então a essa pressão, o governante resolveu deixar o Brasil e voltou ao seu país em 1821. A Constituição Portuguesa foi então aprovada com algumas limitações ao poder do rei. No Brasil, Dom João VI deixou seu filho Dom Pedro como príncipe regente. Mesmo com o retorno de Dom João VI, deputados portugueses não aceitaram a permanência de Dom Pedro no Brasil. Eles também exigiram o retorno do príncipe, que era o herdeiro do trono português. E detalhe, esses deputados portugueses também exigiam que o Brasil voltasse à condição de colônia de Portugal, ou seja, saísse do posto alcançado como o Reino Unido e retornasse à condição de colônia, submisso a Portugal. Dom Pedro, porém, não tinha intenções de regressar a Portugal, visto que tinha estabelecido muitos laços políticos no Brasil. Assim, a data de 9 de janeiro de 1822, quando ele assumiu publicamente o compromisso de ficar no Brasil, ficou conhecida como o Dia do Fico. Pouco a pouco se configuravam as condições políticas que resultariam na independência do país.